Bem-vindos! Esta é a série de estudos chamados A Igreja do Novo Testamento. A Igreja do Novo Testamento. Ou seja, nós estaremos estudando aquilo que o Novo Testamento fala sobre a Igreja. Este é um assunto muito importante para a Igreja, para o cristão, não é? Entendermos de fato, quando abrimos a Bíblia, quando abrimos especialmente o Novo Testamento, que vai ser o objeto de estudo nosso aqui, não é? O que o Novo Testamento fala sobre a Igreja. Você que está nos acompanhando aí também, continue acompanhando esta série. Esta é a primeira aula, é a nossa introdução. Depois teremos outras aulas trabalhando especificamente cada ponto da Igreja do Novo Testamento. Mas é importante para todos nós termos primeiro uma introdução sobre essa questão, não é? Parece uma coisa assim simples, mas na verdade não é. É interessante porque com muitas pessoas que eu converso, algumas até soam um pouco estranho para elas. Por que o Novo Testamento? Não é? Por que não a Bíblia toda? A igreja não deve seguir a Bíblia toda, não é? Não deve ser uma igreja bíblica que segue a Bíblia toda. Por que o Novo Testamento? Então, o primeiro ponto e a primeira problemática que surge é justamente isto. Quando as pessoas não conseguem compreender a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E onde começa a igreja, não é? E qual é a doutrina, digamos assim, a lei que rege a igreja? As pessoas, elas desconhecem isso. Interessante. Muitas pessoas na igreja, muitos cristãos, estão indo à igreja, às vezes, já há muito tempo. E eles não sabem que a fé, a prática, a doutrina da igreja está no Novo Testamento. E por causa disso, existem muitos erros. Muitos erros são cometidos por essa questão de desconhecer o padrão da igreja encontrado no Novo Testamento. E é sobre isso que nós vamos falar nesta série, começando hoje aqui, não é? E que possamos desfrutar e ter esse entendimento que nos enriquece, que nos edifica e que nos torna melhores discípulos de Jesus, não é verdade? Muito bem. Então, para começar o nosso assunto, gostaria de responder esta pergunta. Por que a igreja deve seguir o Novo Testamento? Ou eu poderia até dizer, por que a igreja deve seguir apenas o Novo Testamento quando se trata de doutrina, quando se trata de padrão bíblico para a igreja? Por que o Novo Testamento? É importante entender isso. Então, vamos ver algumas passagens bíblicas e entender um pouco sobre isso, né? Vamos à primeira delas, está em Lucas capítulo 22. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Você que está nos assistindo, se quiser conferir também na sua Bíblia, você pode. Lucas capítulo 22. Vamos dar uma olhada no que o texto diz. Bem, esta é a passagem que Jesus está na ceia com os seus discípulos, né? Antes da sua prisão e morte. E ele está conversando com os discípulos, está fazendo essa ceia com eles. E esse ponto é interessante porque ele está instituindo o que nós chamamos de Santa Ceia, não é? E ele está explicando qual é o significado da ceia, o que a ceia representa, não é? E é interessante para nós isso. Então, Lucas capítulo 22, vamos ler o versículo 19 e 20, diz assim: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor
de vocês. Agora, repara nisso aqui, no versículo 20. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança no meu sangue. Ou seja, o sangue de Jesus estava trazendo uma nova aliança. E aqueles que já estudaram, fizeram o estudo das alianças, sabem que tem a velha aliança e a nova aliança, não é? A velha aliança instituída por Deus através de Moisés e a nova aliança agora feita por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui Jesus está anunciando, olha, esse cálice, esse suco de uva, né, representa o meu sangue, que vai ser derramado, né? E este sangue inaugura a nova aliança. Veja que coisa interessante. Então, Jesus está falando de uma nova aliança. Isso faz parte de uma doutrina muito importante para a igreja e para o cristão, que é a doutrina das alianças. E nós, que vivemos depois de Cristo, nós estamos na nova aliança. Na nova aliança. Então, a partir da morte, do sacrifício, da crucificação de Jesus para cá, nós estamos na nova aliança. Ok? Então isso tem que ficar bem claro. Jesus trouxe uma nova aliança. Ok? Vamos ver mais algumas passagens. Em Jeremias, eu não vou ler porque esse texto se repete em Hebreus capítulo 8 e eu vou lê-la em Hebreus capítulo 8. Mas em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, o profeta Jeremias faz essa profecia da parte de Deus, dizendo, olha, virão dias em que farei uma nova aliança. Tá? A palavra aliança também pode ser traduzido como concerto ou pacto, né? Então, farei um novo concerto ou farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E depois entende-se que essa aliança agora vai abranger todos os povos, né? Todas as pessoas, os gentios, todas as nações podem fazer parte desta aliança. Então é interessante que Deus já estava no tempo de Jeremias profetizando que ele faria uma nova aliança. E quando Jesus chega, Jesus está fazendo esta nova aliança. Ok? E lá em Hebreus, aí sim vamos abrir lá em Hebreus, começando no capítulo 8. Vamos abrir lá. Ok? Acharam? Você que está nos assistindo conseguiu achar? Hebreus capítulo 8. Ok? Muito bem, nós vamos ler o versículo 6 ao 9. O ideal é que você, em casa e com tempo, você possa ler todo o capítulo 8. Né? Na verdade, o ideal seria você ler todo o livro de Hebreus, toda a carta aos Hebreus. Tá? Seria o ideal. Mas por conta do tempo para a gravação do vídeo, nós vamos ler apenas os versículos destacados, tá bom? Mas você pode ler em casa todo o conteúdo para compreender o contexto, ok? Então, Hebreus capítulo 8, nós vamos ler o versículo 6 a 9. Diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando dias, diz o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Veja, esse trecho que o autor de Hebreus está citando é o trecho que está lá em Jeremias 31, esse que faria uma nova aliança. Eles invalidaram aquela aliança que Deus tinha feito. Quando Deus tinha feito essa aliança? No versículo 9 diz que foi quando Deus tirou aquele povo do Egito e através de Moisés fez aquela nova aliança. Você pode ver isso
em Deuteronômio, capítulo 5, né? Você pode ver essa aliança sendo feita lá, ok? Então, Deus já estava profetizando por meio de Jeremias que essa nova aliança que ele estaria fazendo não seria como aquela primeira aliança, ou seja, não seria como aquela aliança de Moisés com o povo de Israel, seria diferente, tá? Essa nova aliança seria diferente. Então, existe uma nova aliança, né? E nós sabemos que foi Jesus quem trouxe, ok? E que essa aliança ela é diferente da outra, ok? Ela é diferente da outra, ela é diferente da primeira, tá? Isso tem que ficar claro. Existe uma nova aliança feita por Jesus Cristo e ela é diferente da primeira aliança, tá bom? Aqui no capítulo 8, versículo 7, diz que quando Deus fala, isso é Deus que fala em Jeremias 31, eis que farei uma nova aliança. E o autor de Hebreus conclui de maneira lógica. Ora, ele diz, quando ele diz essa primeira aliança, se ela fosse perfeita, não teria necessidade de buscar uma outra aliança, tá? Então ele está dizendo, aqui ela teve algum problema, o povo não conseguiu através daquela primeira aliança, não é? Então ele diz aqui até que não foi perfeita, tá? E aí ele busca lugar para uma outra aliança, ok? Outra aliança. E lá no final do capítulo 8, no versículo 13, ele conclui assim, e quando Deus chama de nova, eis que farei uma nova aliança, ele diz, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ok? Então, o que foi definido como velha aliança, antiga aliança ou nova aliança, a própria Bíblia ou o próprio Novo Testamento está definindo isso. Que veio do próprio Deus dizendo, eis que farei uma nova. Ora, quando você chama algo de novo, o que era passa a ser antigo. Percebe? Por isso que na sua Bíblia você tem Antigo Testamento, Novo Testamento. Ok? A palavra testamento equivale à palavra aliança ou pacto. Então você tem Antigo Testamento, a antiga aliança. O Novo Testamento, a nova aliança. Ok? Por isso que existe essa diferença quando você abre sua Bíblia, terminando lá em Malaquias e começando em Mateus, você tem aquelas folhas que normalmente diz lá, Novo Testamento, ou seja, a partir daqui começam os livros do Novo Testamento, tá? Então por isso que existe essa diferença, ok? Claro aí? Estão acompanhando? Então, existe uma diferença entre as alianças. E aquilo que é novo é aquilo que está vigorando. É aquilo que está vigorando, tá? Aquilo que é velho é aquilo que já passou. Nós temos como consulta, nós temos como aprendizado, nós temos como tirar muito proveito daquilo que passou. Mas aquilo que passou não nos rege mais, não é determinante, não é autoridade para nós. Portanto, a igreja não tem como autoridade o Antigo Testamento para reger sua conduta, sua doutrina e etc. Eles têm o seu valor antigo. Lá estão as profecias, lá estão as promessas, tem muito aprendizado, muitas lições, e que a igreja, ao longo da história, sempre conservou e guardou o Antigo Testamento com razão. Com razão. Mas quando se pensa em uma lei que determina e que rege o que pode ser feito ou não na igreja, como a igreja deve caminhar, o que ela deve fazer, esse é o Novo Testamento. Ok? Vamos ver um pouco mais. Hebreus capítulo 9 agora. Tá? Hebreus capítulo 9. Isso é só uma pincelada, como dizem, né? Porque o estudo das alianças é um outro estudo. Tá? É um outro estudo. Esse está no nosso curso básico. Curso bíblico básico,
que nós também estaremos oferecendo aqui no nosso canal, e você vai poder estar participando. Em breve vai estar chegando aí o nosso curso bíblico básico. Então lá nós temos essa matéria sobre as alianças, tá? Então é um grande aprendizado. Mas aqui a aula não é sobre as alianças, mas apenas explicar por que, quando falamos de igreja, devemos pensar Novo Testamento, tá? Então, Hebreus capítulo 9, vamos ler do versículo 15 até o 18, tá bom? Vocês acharam aí? Hebreus 9. Hebreus 9, do 15 ao 18, vamos ler. Diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ok? Então, o testamento de Jesus Cristo, ele é inaugurado, vamos dizer assim, passa a valer a partir da sua morte. O sangue de Jesus ratifica, valida o Novo Testamento e o coloca em vigor. Então, se perguntarmos quando começou a nova aliança, ela começou na morte de Jesus Cristo. E quando ele ressuscita, ele já ressuscita com todo o poder, a autoridade para governar numa nova aliança. Então, a partir dali está valendo. A partir dali entra em vigor. Sua morte e ressurreição coloca em vigor o Novo Testamento, a nova aliança. Tá bom? Então, o que acontece antes da morte de Cristo faz parte do velho pacto, faz parte dos preceitos judaicos de como Deus regia, governava, dirigia, lidava na velha aliança. E lá eram feitas coisas diferentes do que acontece no Novo Testamento. Ok? Também, Hebreus capítulo 7, no versículo 12, tem um versículo aqui interessante, Hebreus 7, 12, que diz: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Quando há mudança de sacerdócio, necessário é que haja mudança de lei. Então, Jesus se tornou o nosso sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança, que representa o seu povo diante de Deus, como faziam os sacerdotes da antiga aliança. Sendo que na antiga aliança tinha aquelas limitações, e Jesus ele vai realmente diante do Pai e ele nos representa lá. Então ele é o sacerdote da nova aliança. Se houve uma mudança de sacerdócio, o texto está dizendo há uma mudança de lei. Portanto, o que nos rege como igreja e como cristãos não é a lei do antigo pacto, não é a lei da velha aliança, não é a lei e os preceitos do Antigo Testamento, mas os ensinamentos do Novo Testamento. Ok? Os ensinamentos do Novo Testamento. E é justamente aí onde entra a igreja. Onde entra a igreja. A igreja entra aí, né? Vamos a Mateus, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aqui temos Jesus falando sobre a igreja. Mateus 16. No versículo 18, Jesus diz assim para seus discípulos, mais precisamente para Pedro: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Outras versões falam, não prevalecerão contra ela, né? Então, eu edificarei a minha igreja.
uma coisa que você deve notar aqui é que esse verbo edificar está no futuro, percebe? Ele, conversando com Pedro, com os outros apóstolos, ele diz, edificarei a minha igreja, falando de algo a vir mais para frente. Por quê? Porque primeiro teria que começar a nova aliança, e então ele edificaria a igreja. E onde nós vemos a igreja já existindo? No livro de Atos. Quando vamos para o livro de Atos, nós vemos a igreja já existindo. Nós vemos lá falando sobre a igreja, não é? Então, a igreja ela surgiu entre os evangelhos e o livro de Atos. E é justamente isso. A igreja surge no final dos evangelhos e no início do livro de Atos. Ou seja, no dia de Pentecoste, quando é derramado o Espírito Santo, ali começa a igreja. Ali começa a igreja. Ali você começa a ver a igreja. Ok? Então a igreja ela começa após o sacrifício de Jesus, a sua morte, ressurreição e a descida do Espírito Santo. E a partir dali a igreja começa. Ok? Então, mais precisamente, nós aprendemos com os evangelhos os ensinamentos de Jesus, mas nós vemos isso na prática a partir do livro de Atos e as epístolas apostólicas, as epístolas do Novo Testamento. Ali está todo o conteúdo sobre a igreja. Então, essas epístolas do Novo Testamento, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, traz o ensinamento sobre a igreja e para a igreja. Então, quando nos perguntamos sobre alguma coisa que a igreja deve fazer ou não, não devemos procurar isso nos livros do Antigo Testamento. Percebe o grande problema de hoje? Nós devemos procurar respostas para a igreja nas cartas ou nas epístolas do Novo Testamento. E é muito comum pessoas às vezes perguntarem, não é? E procurarem respostas lá no Antigo Testamento. E o que acontece? Eles começam a reproduzir algumas práticas, primeiro fora do seu contexto, não respeitando aquelas práticas dentro do contexto judaico, não é? Tiram daquele contexto judaico e trazem para a igreja. Isso já é um erro. E segundo, estão ensinando a igreja a seguir uma prática que não é uma prática para a igreja, não é uma prática do Novo Testamento. Entende? Então, por isso que quando nós falamos de igreja, meus amados, temos de falar de Novo Testamento. Porque não existe igreja fora do Novo Testamento. Igreja cristã é no Novo Testamento. Ok? Certo? Bem, a igreja, ela é neotestamentária por natureza. Por que por natureza? Porque ela nasceu no Novo Testamento. Ok? E ela é edificada por Jesus. Agora, uma coisa interessante é que muitas pessoas às vezes perguntam o que significa igreja. Qual é a ideia de igreja? Tá? Qual é a ideia de igreja? Então, no Novo Testamento, a palavra que aparece para igreja é a palavra eclésia. Ok? A palavra eclésia é a palavra traduzida no Novo Testamento para igreja, essa palavra grega. Então, existem duas coisas aqui interessantes. Primeiro, existe aquelas pessoas que separam a palavra eclésia, porque a palavra eclésia é a junção de duas palavras. Tá? A palavra chamados e a palavra para fora. Ok? Então eles separam e dizem, olha, eclésia significa chamados para fora. Se você fizer a separação, chamados para fora. Mas é interessante que no Novo Testamento e dentro também da cultura grega do primeiro século, eles tratavam a palavra eclésia não separando ela, eles tratavam ela unida. Com qual significado? Com o significado de assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas
ok? Que não estão reunidas por acaso, obviamente. Se você olhar para um ônibus, por exemplo, tem muitas pessoas reunidas dentro do ônibus, não é verdade? Elas podem até ter alguma coisa em comum. A maioria está sentada, estão indo na mesma direção, tem algumas coisas em comum, mas nem tudo, né? Cada um tem o seu trabalho, cada um está pensando em alguma coisa, cada um está fazendo uma coisa diferente e alguns nem se conhecem. Mas estão todos ali congregados no mesmo lugar. Num estádio de futebol, você tem aquelas pessoas também ali, mas cada um tem sua vida independente. Estão ali naquele momento. Tá? A ideia de assembleia são as pessoas que se reuniram com um propósito específico. Geralmente isso era usado na questão de política. Quando deveria se resolver um assunto, todos os cidadãos se reuniam, tá, para trabalhar naquele objetivo comum. E como essa ideia de assembleia, o Novo Testamento apresenta exatamente assim. Por exemplo, em Atos capítulo 19, versículo 32, 39 e versículo 41, apresenta ali uma assembleia reunida na cidade de Éfeso, que não tem nada a ver com a igreja, mas a palavra eclésia está ali, quando fala de uma multidão ou de uma assembleia que se reuniram lá. Tá? Então veja que o Novo Testamento usa a palavra eclésia não num sentido religioso, mas no sentido de ser uma assembleia de pessoas reunidas para tratar de um assunto. E elas têm alguma coisa em comum. Tá? Então Jesus usa essa palavra bem conhecida do grego para dizer minha igreja. Por isso que ele fala, eu edificarei, ele não diz eu edificarei a igreja. Ele está dizendo, edificarei a minha igreja. Se você fosse traduzir realmente isso, literalmente, ele não estaria dizendo, eu edificarei a assembleia ou a congregação. Porque existem várias congregações, várias assembleias. Ele está dizendo, eu edificarei a minha assembleia, a minha congregação. Aqueles que são congregados, reunidos em meu nome, para o propósito determinado por ele. Tá? Então, tem pessoas que gostam de usar a palavra eclésia como chamados para fora, e diz chamados para fora do mundo, etc. Mas no Novo Testamento é usado como assembleia, como grupo. Ok? Isso não pode ser perdido. Infelizmente, por muitos anos isso foi perdido. De que maneira foi perdido? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer um desenho no quadro e vou mostrar um exemplo para vocês. O que acontece? Geralmente, quando algumas pessoas pensam em igreja, elas pensam assim, ó. Não é? Nós temos esse desenho, não é verdade? Então, se você pegar uma criança e perguntar para uma criança o que é isto, ela vai dizer, é uma igreja. Até porque em alguns livros escolares, eu lembro, quando eu estava criança na escola, aprendendo ainda, aí tinha lá assim, complete, né? Aí colocava assim, complete, a igreja é com G ou com J? Aí você tinha que ir lá e completar se é com G ou com J. Mas vinha essa figura, já associando a palavra igreja com essa figura de um prédio, de uma capela, de um templo, etc. Tá? E hoje muitas pessoas ainda usam esse vocabulário. Né? Quando diz, estou indo para a igreja, estou aqui, onde você está? Alguém liga, e o outro diz, estou aqui na porta da igreja. Você viu agora como pintaram a igreja? Né? Usamos ainda esse termo porque na nossa mente ainda está a ideia de que a igreja é um prédio, um edifício, uma capela, um templo. Mas essa não é a ideia do Novo Testamento. Ok? O Novo Testamento trabalha assim, veja bem, igreja o que é? Grupo de pessoas. A ideia, a própria palavra igreja, remete a grupo de pessoas, não ao estabelecimento. Então, igreja é isso aqui. Um grupo de pessoas. Certo? Um grupo de pessoas. Então, veja como nós precisamos resgatar os conceitos corretos apresentados na Bíblia.
E quando falamos de igreja, os conceitos corretos apresentados no Novo Testamento. Primeiro, entender o que o próprio Novo Testamento fala sobre a igreja. Não o que é comumente falado sobre a igreja. Nós não podemos ter uma definição, meus irmãos, da nossa fé baseado no que as pessoas dizem, baseado no que é comum, não é? Baseado no que é mais utilizado. Não, os conceitos para a nossa fé devem ser tirados do Novo Testamento. Nós temos que ir para o Novo Testamento e aprender dele o que ele fala a respeito de tudo relacionado à igreja. Certo? Então, esse prédio não é igreja. Você pode chamar de prédio, templo, capela, não sei, o que você quiser chamar, tá? Local de reunião, salão de culto, tá? Igreja no Novo Testamento remete à ideia de pessoas, tá bom? Pessoas. Agora, por que uma aula como essa? Nós já vimos um pequeno exemplo. Por que precisamos estudar o Novo Testamento para compreender a igreja? Claro, talvez até você que esteja me assistindo tenha começado a frequentar uma igreja, tá? Tenha começado a frequentar uma igreja, um grupo religioso, um grupo de pessoas, tá? E você entrou lá e começou a frequentar. E você, às vezes, não sabe muito sobre o que é certo, o que é errado, o que pode ou não. Você acaba aprendendo e repetindo o que você está vendo ali dentro, no meio das pessoas. Você acaba adquirindo a crença daquelas pessoas, mas muitos nunca param para estudar. Então, primeira coisa, a importância de um estudo sobre esse é para que eu saiba realmente e para que você saiba realmente o que é a igreja. Porque, veja bem, sem querer ser insensível, mas você pode estar frequentando um lugar que nem seja correto ser chamado de igreja. Olha, você pode estar num grupo que não seria correto denominá-lo de igreja. Porque se você colocar o que o Novo Testamento fala sobre a igreja de um lado e colocar todas as práticas, atitudes e crenças do local onde você está indo, às vezes nem bate. Às vezes nem bate. Então você não pode chamar de igreja. Por isso que é importante aulas como essa, para que você entenda realmente o que é igreja segundo o Novo Testamento. Ou seja, segundo as diretrizes de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que é importante. Outro fator importante é o seguinte, deixa eu colocar aqui no quadro. Outro fator importante é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui nós temos a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, não é? Nós podemos colocar aqui mais ou menos no ano 33, a sua morte, ressurreição, tá? E a partir daqui você tem o início da igreja. Você tem o início da igreja, ok? Igreja. E você tem aqui uma linha, tá? Uma linha, ok? Vamos imaginar que essa linha seja a linha da igreja, tá? A linha da igreja. Você tem, após a morte de Jesus, você tem do ano 33 até mais ou menos o ano 100, chamado período apostólico. Tá? Vou abreviar aqui, mas você pode anotar aí. Período apostólico, do ano 33 até mais ou menos o ano 100. Ou seja, período apostólico é o período em que os apóstolos viveram. Período em que tiveram apóstolos, tá? O último apóstolo a morrer
Historicamente, compreende-se que o apóstolo João morreu no ano 100, ou próximo do ano 100. Tá? Então ele foi o último apóstolo a morrer. O último livro da Bíblia aqui, Apocalipse, foi escrito entre o ano 95 e 98. Então você já tem todo o Novo Testamento concluído. O Novo Testamento ele é concluído dentro do período apostólico. Tá? O Novo Testamento ele é concluído dentro do período apostólico. Após isso, os apóstolos morrem, mas eles já deixam para a igreja o Novo Testamento. Então, não tem mais apóstolos, mas tem os seus escritos. E a partir daí a igreja vai seguir os seus escritos. Ok? Então, o que vai acontecer mais para frente? Depois da morte dos apóstolos, nós vamos ver algumas passagens que até mesmo antes os apóstolos já estavam falando sobre períodos de dificuldade, onde a igreja sofreria, onde entrariam homens maus, homens enganadores, e a tendência seria desviar a igreja do caminho correto. Isso nós já vemos no Novo Testamento os apóstolos falando sobre isso. Então, isso já no tempo dos apóstolos, tá? Já no tempo dos apóstolos, mas também depois o que vai ter um desvio, tá? Essa seta que desce aqui é o desvio, tá? Você pode chamar de desvio ou você pode chamar também de apostasia, tá? É a ideia de se desviar, tá? Eu não vou tentar aqui taxar uma data, um momento histórico em que aconteceu o desvio, porque as coisas são bem sutis, mas há pessoas que gostam de colocar que o desvio aconteceu por volta do ano 325 em diante, após o concílio de Nicéia. Tá? Mas eu já vejo, antes do concílio de Nicéia, eu já vejo alguns problemas. Até no próprio Novo Testamento já começa a narrar alguns problemas. Tá? Por exemplo, na terceira epístola do apóstolo João, ele fala sobre um homem na igreja chamado Diótrefes. E João diz que aquele homem quer se achar o maioral de todos. Então ali você já vê uma tendência de um líder da igreja querer ser mais do que os outros. Então essa tendência a ser o chefe da igreja já estava acontecendo na época dos apóstolos. E depois da morte deles, você vê muitas coisas começando a entrar na igreja que não deveria. E aqui fica um alerta para nós. Sempre que as pessoas deixam de lado o Novo Testamento, elas estão suscetíveis a receber e praticar coisas erradas. E aí caminham para fora do Novo Testamento. Tá? Então eu não vou taxar aqui uma data de quando começou esse desvio. Mas nós sabemos que nesse período o desvio estava acontecendo. E é interessante, se você observar, aqui em cima você tem uma pequena distância entre a linha padrão do que é a igreja e o desvio. É uma pequena distância. Mas com o passar do tempo, você vê que essa distância ela vai aumentando. Certo? Então lá atrás, quando houve o desvio, às vezes eram coisas poucas, pequenas, que daria até para consertar. Mas conforme o tempo foi passando, hoje você tem um desvio muito grande. De tal maneira que você olha hoje o que diz o Novo Testamento e o que fazem algumas igrejas, você vê que está muito longe. Tá? Então a linha da igreja ela continua sempre. E alguém me pergunta, por que essa certeza de que a igreja continua? Não é? Mas a igreja, como você tem certeza de que a igreja continua? Bem, quando eu falo que a linha da igreja continua, é porque nós sempre teremos o Novo Testamento. Ele está escrito, ele foi entregue, os cristãos têm, você que está assistindo tem, todos podem ter. Você pode ir numa livraria agora e adquirir, você pode pedir aí uma loja pela internet e vai chegar na sua casa a Bíblia. Você pode pedir só o Novo Testamento se você quiser. Então, aquilo foi escrito no período apostólico. E lá vai dizer exatamente como é a igreja, em alguns aspectos. E é só você comparar a linha padrão para a igreja, que está no Novo Testamento, e comparar
com o que se tem nas igrejas. É simples. Imagina que você tem uma receita, tá? Imagina que você tem uma receita de um bolo especial, tá? Aquele é o seu bolo especial, ok? E você tem lá a lista dos ingredientes para o bolo, tá? E o modo de preparo. Faz toda a diferença os ingredientes e a maneira de preparar. Isso faz a diferença, tá? Se a pessoa quiser reproduzir aquele bolo especial e ela trocar os ingredientes, ela não vai ter aquele mesmo bolo. Se ela mudar o modo de preparo, ela não vai ter aquele mesmo bolo. Ela pode chegar a alguma coisa parecida, mas não será aquele bolo. Para ser aquele bolo especial, precisa seguir exatamente os ingredientes e o modo de preparo. E aí no final você pode dizer, eu tenho o bolo especial. Ok? Então é como se nós tivéssemos aqui o ingrediente e a maneira de ser ou de reproduzir igreja. Eu quero reproduzir a mesma igreja do Novo Testamento, a mesma igreja dos apóstolos, eu quero reproduzi-las hoje, no século 21. Posso? Pode. É só você olhar para o Novo Testamento, os ingredientes, a maneira de preparo e reproduzi-las na prática, nas crenças e nas doutrinas na sua vida. E você vai ter a igreja do Novo Testamento. Quando eu mudo os ingredientes ou quando eu mudo a forma de preparo, eu não vou ter uma igreja do Novo Testamento. Percebe a diferença? Entre você se chamar igreja, você ter um grupo de fé, uma congregação e você realmente ser uma igreja do Novo Testamento, tem que testificar isso usando o Novo Testamento e comparar. Tá bom? Então esse desvio aqui, podemos dizer que esse primeiro desvio, nós podemos classificar, eu vou abreviar aqui, nós podemos classificar como Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então o primeiro desvio é a Igreja Católica. Eles decidiram tomar uma direção diferente do Novo Testamento. Sem problema nenhum. Eles começaram a colocar as tradições da igreja, as tradições históricas, o que os chamados santos ou doutores da igreja ensinavam, o que os seus concílios determinavam, eles colocaram isso em prática, ignorando se aquilo não é ensinado no Novo Testamento. Para eles, o Novo Testamento, ou mesmo a Bíblia, não é a única regra de fé e prática. Para eles, a Bíblia, o Novo Testamento, não é a única autoridade. E isso está claro. E os católicos ensinam assim e para eles não tem nenhum problema. Mas eles estão sendo sinceros. Percebe? Eles estão sendo sinceros. Agora, seja católico quem quer. Mas eles estão sendo sinceros. Agora, tem muita gente, talvez, que é católica e não sabe disso. Que os pilares da Igreja Católica é as Sagradas Escrituras, a tradição, o magistério da igreja. Então, tem coisas que não estão na Bíblia ou não estão no Novo Testamento, mas os católicos vão praticar porque está na tradição. Tem coisas que eles vão praticar porque o magistério da igreja decidiu assim. E ponto. Eles não disseram que seguem apenas a Bíblia. Isso aí é erro de quem acha, mas eles não disseram isso. Agora, os protestantes ou evangélicos que batem o martelo dizendo que seguem a Bíblia, somente a Bíblia. Começando lá na Reforma Protestante dizendo só a Escritura, somente as Escrituras. Só que você tem que buscar e ver se realmente as práticas que estão sendo realizadas na igreja, se realmente está dentro do Novo Testamento. Se realmente é só a Escritura. Tá? Então, nesse primeiro desvio da Igreja Católica. O que acontece aqui dentro é que algumas pessoas vão tentar sair da Igreja Católica. O objetivo seria voltar àquela linha principal. Seria como um retorno ao princípio. Tá? Mas aqui nós temos a chamada reforma. Tá? A reforma protestante.
Mas o interessante é que a Reforma Protestante, na sua idealização, essa ideia era reformar a Igreja Católica, tirar algumas coisas que entendia-se como abuso e manter algumas outras. Por isso que igrejas que vieram diretamente dessa reforma, como a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal, até algumas partes da Igreja Metodista tradicional, eles mantêm alguns aspectos, algumas questões litúrgicas igual da Igreja Católica, porque o objetivo não era mudar toda a Igreja Católica. Veja, a Reforma Protestante não é um retorno ao padrão do Novo Testamento, é uma reforma para tirar aquilo que eles entendiam estar errado e fazer algumas coisas certas, tá? Acabou tendo esse rompimento e a Igreja Reformada ou a Igreja Protestante vai ter início daí. Tá? Aqui você vai ter várias igrejas, como eu citei, Igreja Luterana, Igreja Episcopal, e você vai ter surgimento de muitas igrejas. Tá? Algumas vendo erros de outras e saindo, tentando melhorar, você vai ter esse processo sempre. Tá? Então, imagina que nós estamos aqui hoje em 2022. Né? 2022. Nós estamos aqui... Você está nos assistindo aí e você está aqui, ó, com essa dúvida, coçando a cabeça, com a dúvida. Você hoje vai ter inúmeras igrejas, ou o que historicamente é chamado de denominações, tá? Denominações. Você vai ter muitas. Luterana, Episcopal, Metodista, Presbiteriana, Batista, não é? Essas as mais tradicionais. Depois você vai ter movimentos, movimento puritano, movimento pietista, movimento pentecostal, e disso vai gerando outras igrejas. Todas as igrejas de linhas pentecostais, os pentecostais clássicos ou pentecostais tradicionais, os neopentecostais, não é? As comunidades evangélicas. Ou seja, você hoje tem a igreja tudo quanto é tipo, tá? Igrejas que alguns tratam como se não fossem tão ortodoxas, não é? Que alguns chamam de seita. Eu não gosto de denominar ninguém como seita, né? Mas tem aqueles dentro que acham que estão dentro de uma ortodoxia cristã, e eles taxam os outros assim, não é? Então, como Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, né? Então, todos esses estão também se denominando cristãos, ok? Também estão se denominando cristãos. E tem suas diferenças. A diferença do pentecostal, a diferença do adventista, a diferença do reformado. Um acredita na predestinação, o outro não acredita na predestinação, o outro acredita o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, o outro acredita que deve guardar o sábado. Então você vê que existe diferenças entre esses, tá? Então isso são as denominações. Hoje você tem inúmeras denominações. O que fazer? Você está com a dúvida lá na cabeça, o que fazer, não é? Uma coisa que não deveria ser feita é você procurar uma igreja onde você gosta, onde você se sente bem. Esse não é o critério. Tá? O critério não é você buscar um lugar onde você se sente bem. Então, se nós sabemos que o Novo Testamento ele tem um padrão para a igreja, a sua busca deve começar no Novo Testamento, estudando o Novo Testamento. Quando você conhecer o Novo Testamento, você poderá comparar cada igreja que você estiver com interesse, você for visitar, você pode comparar o Novo Testamento com aquela igreja. E você deve perguntar, quando você vê uma prática numa igreja, e perguntar: vem cá, isso que vocês estão fazendo aqui na igreja ou no culto, qual é a base bíblica que vocês têm? Mostre-me no Novo Testamento onde essa prática é permitida, autorizada ou ensinada. E ele vai ter que dar uma explicação. Ah, não,
não tem no Novo Testamento, mas nós achamos que é bom fazer assim, etc. Então você sabe que eles gostam de fazer coisas no culto ou na igreja que não precisa estar realmente no Novo Testamento. Você não tem uma certa confiança. Outras vão dizer, não está aí no Novo Testamento, mas foi Deus que falou, foi o Espírito que falou. Então, eles gostam de ser guiados por experiências e não pelo que diz o Novo Testamento. Então, comece procurando igrejas onde tem um compromisso de seguir o Novo Testamento. Em tudo, 100%, talvez você não encontre. Mas procure, comece com aquelas que pelo menos, têm o compromisso de tentar e continuam aprendendo sobre o que é certo ou não na igreja usando o Novo Testamento. Pelo menos essas têm um compromisso. Ora, se fazemos alguma coisa errada, ainda é porque desconhecemos, né? Mas nosso objetivo é esse, nossa tentativa é essa. Então você deve estar junto com essas pessoas que têm esse compromisso. Tá? Então, para ajudar você em casa, para trazer esse estudo, ok? É importante nós aprendermos exatamente o que o Novo Testamento diz. Então, esta série vai tratar sobre alguns pontos importantes sobre cultos e práticas do Novo Testamento. Tá? O que nós podemos aprender aqui? Tá? O desafio vai ser esse aqui. Ó. Você vai sair da onde você está, aqui 2022, você vai esquecer tudo que aconteceu aqui, tá? Você vai passar por isso, ó, e você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, tá? Aqui vai ser o seu ponto. Você vai sair de lá, 2022, e você vai voltar ao primeiro século e aprender aqui o que é a igreja. É possível fazer essa viagem no tempo? Sim, através dos escritos. Você vai voltar no tempo lendo, voltar lá no primeiro século e aprender com os apóstolos e com Jesus o que é a igreja. E colocar isso em prática. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre a autoridade apostólica para a igreja. Ou seja, por que a igreja deve seguir a doutrina apostólica, tá? Que está no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tendo essa introdução, depois falando sobre a autoridade apostólica, por que a autoridade apostólica? Deixando isso bem claro, então nós partiremos para os pontos que podemos estudar dentro da série da Igreja do Novo Testamento. Vamos falar sobre adoração. Como era a adoração na Igreja do Novo Testamento? O que eles ensinam, o que o Novo Testamento, o que os apóstolos ensinam sobre adoração? Sobre liderança na igreja, o que os apóstolos, o Novo Testamento ensina sobre liderança na igreja. Sobre contribuição, ofertas, dízimos, dinheiro, o que o Novo Testamento ensina sobre isso? Missão e propósito da igreja, o que é falado no Novo Testamento sobre o propósito e a missão da igreja, né? Sobre o evangelismo e a salvação de almas. O que o Novo Testamento fala sobre como discipular alguém, como levar essa pessoa à salvação? De acordo com o Novo Testamento. Não de acordo com o que vem acontecendo na história, mas de acordo com o que diz o Novo Testamento. Ok? Então nós queremos separar esses pontos para que você tenha pelo menos uma base do que é a igreja e nos seus aspectos mais importantes do que compõe a igreja, que o Novo Testamento fala sobre isso. Bom, esse é o nosso desafio aqui. Portanto, você que está nos assistindo, acompanhe essa série. Para isso, você precisa ativar o sininho. Precisa ativar o sininho para receber as notificações. Ou seja, sempre que lançarmos um vídeo novo com conteúdo, você vai poder continuar acompanhando essa série da Igreja do Novo Testamento
e vai acionar lá para você e você vai saber que tem conteúdo novo e você vai poder acompanhar. Eu peço que você também se inscreva no nosso canal. Nós estamos preparando um curso bíblico básico, onde nós abordamos os princípios da fé cristã, os princípios importantes da fé cristã. Olha, que tem cristão que não tem conhecimento básico da Bíblia, não é? E você pode ser diferente, você pode adquirir esse conhecimento mesmo básico, né, através desse nosso curso. Para isso você precisa se inscrever no nosso canal, tá? E se você quiser deixar comentário, perguntas, dúvidas, a sua participação também é muito importante durante esse nosso estudo, também é importante. Então faça isso, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe também os vídeos com outras pessoas, que pode ajudar outras pessoas, tá? E convide essas pessoas para fazer também o curso bíblico. Nós temos uma apostila gratuita para oferecer para aquelas pessoas que estão inscritas e querem fazer o curso bíblico básico, tá? Todo o conteúdo que nós estamos oferecendo, as aulas que estão sendo gravadas, aquilo que nós vamos disponibilizar em PDF para você poder ter no seu computador, no seu celular, todo o material e o conteúdo é completamente gratuito, ok? Nós estamos oferecendo de graça. O Senhor Jesus nos ensinou que aquilo que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. Então a equipe da Escola Bíblica Fiel à Palavra tem se esforçado para oferecer para você esse conteúdo e esses materiais de estudo. É claro que com o tempo, com a bênção de Deus, nós vamos melhorando o nosso conteúdo, nós vamos melhorando o nosso espaço, nós vamos melhorando os nossos vídeos, tudo para atender você melhor. O objetivo é que você aprenda, que você conheça a verdade e que você seja um verdadeiro discípulo de Cristo, que você possa seguir corretamente a Igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento, ok? Então, se você gostou, deixe o seu gostei, coloque também seu comentário e que o Senhor possa abençoar a todos nós nessa nossa jornada de conhecimento da Palavra de Deus e, mais importante, colocar em prática as verdades que nós temos aprendido. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.